Capítulo 10 de Neemias. Eu, Neemias, filho de Acalias, governador, assinei este contrato. Os outros que assinaram foram Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Esses eram sacerdotes. Estes foram os levitas que assinaram: Jesua, filho de Azanias, Biruí, filho de Enade, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Bininu. Os líderes do povo que assinaram foram Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azor, Odias, Assum, Bessai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabeel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilé, Sobeque, Reum, Assabiná, Maacéias, Aias, Anã, Maiuque, Arim, Baanã. Esses homens assinaram em nome de toda a nação, pelo povo em geral, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos corteiros, pelos cantores, pelos servidores do templo e por todo o restante dos homens que, na companhia de suas esposas, dos filhos e filhas que tinham idade suficiente para entender, se haviam separado dos povos pagãos da terra a fim de servirem a Deus. Porque todos nós, de todo o coração, concordamos em fazer este juramento e estávamos prontos a aceitar a maldição de Deus, se não obedecêssemos a sua lei, seus mandamentos e ordenanças do Senhor, o nosso Senhor, conforme foram dados por Moisés, o servo de Deus. Também concordamos em não deixar que nossas filhas se casassem com jovens que não eram judeus e que nossos filhos não se casassem com jovens que não eram judias. E concordamos também neste ponto: se indivíduos pagãos da terra trouxessem cereais ou outra mercadoria para vender no sábado ou em qualquer outro dia santificado, nós não compraríamos nada. E concordamos que ninguém trabalharia na terra a cada 7 anos, e ainda perdoaríamos e cancelaríamos as dívidas de nossos irmãos judeus. Também concordamos em contribuir anualmente uma determinada quantia para o templo, de maneira que houvesse dinheiro suficiente para as despesas da casa de nosso Deus, para os pães da presença e também para as ofertas de cereais e ofertas para sacrifício nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas anuais, para as ofertas pelos pecados, para fazer a expiação pelo povo de Israel e para as necessidades gerais do templo do nosso Deus. Então, lançamos sorte, a fim de escalar anualmente as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para fornecer a lenha para as ofertas queimadas do templo de nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme a lei determina. Também concordamos em sempre trazer os primeiros frutos de cada colheita ou de toda árvore frutífera para o templo do Senhor. Concordamos em trazer para o templo de nosso Deus nossos filhos mais velhos, as primeiras crias de nosso rebanho, tanto de ovelhas como de bois, exatamente como a lei manda. Entregaremos essas ofertas aos sacerdotes que ali estiverem ministrando. Nós traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, aos sacerdotes, a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto da árvore, do nosso vinho, do nosso azeite de oliva. E prometemos trazer aos levitas a 10ª parte de tudo que a nossa terra produzir, pois os nossos levitas são os responsáveis pelo recebimento dos dízimos em todas as nossas cidades. Um sacerdote, descendente de Arão, acompanhará os levitas quando eles receberem esses dízimos, e uma 10ª parte de tudo quanto os levitas receberem como dízimo será entregue ao templo de nosso Deus e colocado nos depósitos do templo. A lei determina que o povo de Israel, os levitas, tragam essas ofertas de cereais, de vinho novo e de azeite de oliveira aos depósitos do templo, onde se guardam os utensílios para o santuário, para serem usados pelos sacerdotes de serviço, pelos porteiros e pelos cantores. Assim, todos concordamos em não sermos negligentes com as coisas do templo do nosso Deus. Palavra do Senhor.
E assim terminamos a leitura do capítulo 10 de Neemias.